Bom, eu já falei das Feras Sagradas, então chegou o momento de a gente falar dos seus supostos rivais. Sim, hoje a gente vai falar de um grupo que deveria existir, e eles se chamam os Quatro Perigos. Saudações, eu sou o HKC, e esse é o terceiro vídeo, eu acho, de uma série de vídeos de grupos que deveriam existir. A gente teve sobre os Neo-Rail Knights, né, e também teve sobre os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. E agora a gente vai ter um grupo que ia começar, mas pelo visto os desenvolvedores de New Century estão muito mais empenhados em fazer os Digimons mais roubados do universo, cada vez um mais poderoso que o outro, do que estabelecer esse grupo com uma lore bem definida. Sim, eu tô falando de você, Langmon. Você é extremamente quebrado. Mas afinal de contas, o que seriam os Quatro Perigos? Bom, eles são divindades malignas do folclore chinês, sendo o oposto dos seres celestiais, as Quatro Feras Sagradas. E também são equivalentes e ao mesmo tempo opostos, né, às Feras Sagradas em Digimon. Apesar disso, a franquia possui um grupo antagônico às Feras Sagradas, que são os Dark Masters, mas eles não têm relação com esse grupo de Quatro Perigos. Bom, na mitologia chinesa, eles são literalmente a versão dos Quatro Seres Celestiais. Esses males são um grupo de criaturas mitológicas temíveis e malévolas, que foram banidas para os quatro direções cardeais pelo Imperador Shun. Esses monstros são Hundun, Xiongji, Tao e Taoti. Eles são frequentemente descritos como símbolos do caos e perigo, incorporando várias ameaças à humanidade e à ordem natural das coisas. Essas figuras são mencionadas em textos históricos como o Zhuozuan e o Shiji, tendo originalmente relação com a família do Imperador Amarelo e de como seus descendentes destruíram seu legado. Com o tempo, nas lendas mais populares, né, eles evoluíram para quatro monstros malignos distintos e não como um grupo em si, mas cada um possui características malignas como encorajar a ganância, distorcer a verdade e fazer guerras. Os nomes das bestas malignas ainda são frequentemente referidos como metáforas de superstições, né? Claro. Algumas lendas sugerem que os quatro males nasceram de quatro líderes tribais, que eram maus e rebeldes, que depois que eles morreram nos tempos antigos, sabe? Meio que eles morreram e deram origem a essas criaturas. Dizem que eles governaram o reinado do Imperador Shun e que foi derrotado e exilado no final. Mas existem muitas outras histórias que recontam a origem dessas feras. Agora a gente vai conhecer elas separadamente, começando por Taoti, esse que é referido como um lembrete dos perigos da ganância e do consumo excessivo. Taoti é uma criatura monstruosa conhecida por seu apetite insaciável e gula. Muitas vezes é descrito como uma fera temível com uma boca larga e escancarada e uma fome voraz que pode consumir qualquer coisa em seu caminho. Taoti representa o perigo da ganância desenfreada e o consumo excessivo da humanidade. Sua fome insaciável serve de alerta contra os perigos da indulgência e as consequências dos desejos mais gananciosos. E conforme descrito no Shanhaijin, o clássico das montanhas e mares, Taoti representa ou apresenta, né, um corpo de ovelha, dentes de tigre e rosto e mãos humanas. Seus olhos estão escondidos sob suas axilas e tem uma voz bem fina de bebê. Apesar disso, devora humanos. E claro, nas histórias folclóricas, Taoti come de tudo. O monstro é tão ganancioso que se não tiver nada para ele comer, ele vai começar a devorar o seu próprio corpo. Os padrões de Taoti são frequentemente encontrados adornando vasos de cozinhas antigas na China, mas apenas com sua cabeça, porque devido sua gula insaciável, ele devorava seu próprio corpo, então só restava a cabeça. Taoti Shenyan, ou o banquete para Taoti, é frequentemente usado em chinês para indicar um banquete extremamente grandioso, com uma comida deliciosa e extremamente farta. Há também lendas sugerindo que, quando o Imperador Amarelo decapitou Shiyou, sua cabeça caiu no chão e dela nasceu o Taoti. Tao representa o perigo e a crueldade e das más intenções. Tao é uma besta conhecida por sua natureza malévola e seu papel como símbolo de avareza e crueldade. Em alguns mitos é descrito como uma criatura aterrorizante, com uma aparência feroz e intimidadora. De acordo com Shinjin, Tao é uma fera parecida com um tigre, com pés de tigres, rosto de homem e dentes de porco. Seu cabelo, o seu pelo, né, tem de 2 a 3 metros de comprimento e sua cauda pode medir até 315 metros de comprimento. Ele vive nas regiões remotas do oeste. O Tao é frequentemente usado para representar o perigo da crueldade e da natureza destrutiva da malevolência humana. Sua presença serve como uma advertência contra os efeitos da intenção maliciosa e do mau comportamento da humanidade. Conforme registrado no Zhuozuan, um comentário sobre os Anais da Primavera e do Outono, houve um filho de Xuanhu, um dos 5 grandes imperadores antigos, que não podia ser ensinado. Seu nome era Tao Wu. Essa é uma das possíveis origens
dessa criatura. Cheon-ji personifica os perigos da agressão e da violência. Esse que é uma criatura mítica associada à violência e ferocidade. Muitas vezes é descrito como uma fera feroz e agressiva com uma natureza predatória. Conforme registrado em Shanhaijin, Cheon-ji parece um tigre alado e sempre come humanos pela sua cabeça. Ele pode falar a língua dos humanos e usa isso para confundir a mente das pessoas e criar guerras. Cheon-ji representa o perigo da violência e da agressão, incorporando os perigos da raiva desenfreada e o potencial de danos causados por tendências muito violentas e frequentemente usado como metáfora para aqueles que agem de má fé e que difamam ou demonstram falta de lealdade. No entanto, também existem versões que descrevem ele como um animal raro que come insetos venenosos que prejudicam as pessoas. Como descrito no Shiji, o registro histórico, houve um mau filho do imperador Xiao Hao que se comportou mal e ressentia pelas leis das pessoas. Seu nome era Cheon-ji. Hundun simboliza a ameaça do caos e as desordens primordiais. Dentre os 4 citados, esse foi o único que foi retratado em Digimon. Hundun, o Jijiang, pra gente seu nome virou Jijiangmon, mas ele é mais conhecido na mitologia como Hundun, o caos primordial, sendo literalmente uma criatura que incorpora o conceito de caos e desordem que nasceram junto dos primórdios do mundo. Hundun é geralmente descrito como uma entidade sem forma ou mal formado, refletindo a sua natureza como um ser do caos primordial. De acordo com o clássico dos deuses e animais estranhos, Hundun é um monstro disforme que não consegue distinguir o certo e o errado, sendo uma criatura de 6 patas e 4 asas. Não possui rosto, seu corpo seria liso e em formato oval, sendo descrevido como possui olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não escuta, há um abdômen sem 5 órgãos internos, apenas o intestino. Sua forma é literalmente caótica. Contudo, o Jijiang é o deus das montanhas de Tianshan, na China antiga, e também é o deus da música e da dança dos ancestrais primitivos. Jijiang tem uma forma como se fosse uma bolsa de carne amarelada, às vezes retratado como vermelho de fogo. Conforme registrado no Zhuangzi, o livro do filósofo taoísta Zhuangzhou e um estudante, Hundun era o imperador da China Central. Sem abertura como olhos, narinas, bocas ou ouvidos, ele tratou bem os imperadores do Mar Sul e do Mar Norte em sua casa, com a intenção de retribuir sua hospitalidade. Os 2 imperadores ofereceram-se para cavar 7 aberturas para Hundun. Eles cavaram uma porta por dia. No entanto, todas as 7 aberturas foram feitas. E no fim, Hundun faleceu. O interessante dessa mitologia toda é que a gente poderia ter um grupo de seres mutantes quiméricos, né? Como a gente pode ver, todas essas criaturas são retratadas como seres quimeras, que possuem diversas partes de outros seres que a gente já conhece, né? Como tigres, seres alados, porcos e etc. Então, seria um grupo bastante interessante. O próprio Jijiang, ele representa muito disso, né? Afinal, ele é uma criatura disforme envolta de diversos cintos ou fitas, né? Então, seria bastante interessante. E o melhor de tudo, né? É que esse seria um pseudo subgrupo onde o Demon possivelmente teria controle dessas criaturas, ou ao menos do Hundun, já que é o que parece, pois meio que acontece em New Century. Como mostrado na cutscene de entrada do Jijiang, o Demon tá tentando corromper o Digitama enquanto os Royal Knights tentam impedir, mas sem sucesso, o Demon consegue corromper o Digitama e traz a vida ao próprio Jijiangmon, que, falando nele, né, o Jijiangmon é o Digimon Kyukokutai, ou nível final, do tipo mutante e atributo vírus. O Jijiangmon é descrito no seu perfil como um Digimon mutante com aparência horrível, cujo corpo inteiro é coberto por couro. Como ele não emite nenhum som, nem tenta transmitir nada com seu corpo, ele geralmente fica parado em um silêncio amedrontador. É um Digimon maligno que não tem interesse em se expressar, apenas se especializa em tirar a vida dos outros seres vivos. Ele possui uma habilidade de estimular o lado violento de outros Digimons à sua volta, fazendo eles lutarem entre si e causando assim o caos desenfreado. Seu visual, como a gente pode ver, né, ele corresponde a uma versão muito gótica, né, do Hundun da mitologia chinesa, que era peladão. É interessante ver o Demon trazendo a vida esse Digimon com um tamanho potencial para ser tipo uma espécie de arma dos Demon Lords, como eu falei. É uma pena que ele tenha sido deixado de lado em prol do New Century ficar criando Digimons cada vez mais absurdos que não vão voltar a aparecer em outro produto pela dificuldade de adaptá-los. Eu realmente gostaria que o New Century concluísse esse grupo porque ele parece interessante e muita gente reclama que os 7 Lords são o único grupo de vilões, né? O único grupo antagônico na franquia. Pelo menos não é o único, né? Mas é o de maior destaque. Então seria interessante ver outros grupos, já que
grupos antagônicos como o Crack Team e The Brigade tiveram seu destaque muito pouco na franquia. Tiveram destaque em Seekers, mas só ali, basicamente, né? É um pouco triste. Então eu gostaria muito mais de ver a continuação desse grupo do que ficar vendo cada vez novos Digimons com poderes mais e mais absurdos, um depois do outro. Essa é a minha opinião. E o que vocês acham? Deixem nos comentários. E é claro, comentem Digimons que poderiam se encaixar na descrição desses outros 4 perigos. Melhor, dos outros 3 perigos, né? Porque o Rundum já existe. Bom, dito isso, eu quero agradecer os membros do canal que ajudam este canal a ficar ativo e financiam essas pesquisas malucas que vocês estão vendo. Bom, no mais, eu gostaria de agradecer vocês, de verdade, muito obrigado. Quem puder se tornar membro, eu agradeço muito porque me ajuda bastante, me estimula muito e também ajuda aqui, né, na hora de pagar os boletinhos. E quem não puder, eu agradeceria muito se você puder compartilhar o vídeo e também usar a opção de hypar, porque já ajuda bastante, beleza? No mais é isso, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Se cuidem e até a próxima.